O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvir e seguir o bom Jesus é a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Prezado Padre Geraldo Gabriel, nosso amigo, companheiro, reitor da Basílica do Senhor Bom Jesus, estimados irmãos, pequena comunidade aqui que se encontra, mas as milhares de pessoas que acompanham através da rádio, das redes sociais. Que bom celebrarmos esta Santa Eucaristia, no 6º dia do jubileu. Com este salmo tão bonito, o bom Jesus se apresenta para todos nós, de 3 maneiras. Primeiro, como aquele que ouve o nosso grito, nosso clamor, nossas necessidades e carências. Nós precisamos do Senhor bom Jesus. Em segundo lugar, ele manifesta a sua bondade, um amor com paixão, um amor que se compadece de nós, que conhece nossos problemas, e é um amor então que abraça a nossa realidade. Por exemplo, agora nesta pandemia, o bom Jesus não nos quer perder. O seu amor é um amor complacente. Daí também a característica da libertação que ele traz para com todos nós. Uma libertação integral, tanto do ponto de vista particular, físico, por exemplo, mas a libertação total do ser humano, de tudo aquilo que o prende, escraviza. Então nós nos apresentamos ao Senhor bom Jesus. E este jubileu, neste ano mais uma vez, celebrado de maneira virtual, é-nos oportuno para que nós também reafirmemos o nosso ato de obediência a Ele, a nossa escuta. Estamos no mês da Bíblia. E a palavra de Deus, ela deve ser ouvida, meditada, refletida, sobretudo vivida. Não adianta a gente ter a Bíblia em casa, todo mundo tem a Bíblia, não tem? Mas não adianta só ter a Bíblia e ela não se tornar o objeto da carta de Deus para nós, que é justamente a nossa salvação, a nossa redenção. Neste mês da Bíblia,
o livro temático é a carta de São Paulo aos Gálatas, comunidade que se estabeleceu desde o século III a.C. e que na época de Jesus já apresentava também várias diferenças. São Paulo, escrevendo 6 capítulos apenas para aquela comunidade, vai convidar todos a viverem a unidade em Jesus Cristo. É interessante porque o jubileu justamente nos congrega nessa unidade, nessa comunhão com o bom Jesus, para nós seguirmos o que Ele quer de nós. E a liturgia da palavra vai nos ajudar para que a nossa resposta seja ela condizente com a palavra, seja coerente. Tomando, por exemplo, o livro do profeta Isaías. Ele apresenta-nos um servo. Esse servo pode ser o povo de Deus, pode ser uma pessoa sofrida, pode ser uma interpretação coletiva, pode ser a caminhada de toda a salvação que se estabeleceu na história da salvação. Este servo é o próprio bom Jesus, que abraça nossos pecados, carrega nossos sofrimentos. Este servo pode ser você. E segundo o profeta Isaías, este servo se apresenta primeiro como alguém que escuta, alguém que quer descobrir a vontade de Deus para consigo. Depois desse servo também, ele é obediente, ele é fiel, ele não faz a sua vontade, aceita os sofrimentos, passa por todas aquelas mazelas, como a gente ouviu, detalhes assim, minuciosos do sofrimento, o rosto, onde se arrancam as barbas, dar as costas para quem bate, ser açoitado, ser castigado. Ora, somente o fará quem tem plena consciência daquilo que faz. Por isso, então, também nós somos chamados a fazer este seguimento que nos coloca diante do bom Jesus. E o Evangelho de Marcos, dividido em 2 partes, também nos ajuda a pensar. Primeiro, quem é Jesus? Ele pergunta a opinião de todo mundo. E todos têm uma opinião sobre ele. Quem sabe ele seria um grande Moisés, libertador do povo no Antigo Testamento? Quem sabe ele seria a manifestação do profeta Elias, que defendeu das idolatrias daquele tempo? A gente sabe que hoje muitas idolatrias também estão presentes. Por exemplo, a idolatria do poder, do prazer, do dinheiro, das coisas. Mas ele é mais do que o profeta Elias. Quem sabe ele não seria o João Batista, o precursor, o grande profeta, com quem as pessoas também identificavam o Messias um dia, mas ele é mais do que um precursor. Da opinião se parte para a convicção. Não adianta a gente ter apenas uma opinião sobre o bom Jesus, sobre Jesus Cristo. Ele quer a nossa convicção. E a mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos, o Papa Francisco, comentando este texto, vai dizer: Jesus faz para você também. Quem sou eu para você? Quem sou eu para você nesta pandemia? Quem sou eu para você na sua casa? Quem sou eu para você diante dos projetos do mundo que querem distorcer o projeto de Deus, que é o projeto da vida? E aí Pedro, em nome dos demais, responde: tu és o Messias. Naquele momento Pedro estava inspirado. Contudo, Pedro ainda estava também levado, ou como que assim, tomado pelas várias ideias que havia do Messias. O Messias forte, politicamente constituído, economicamente sustentado, um Messias que pudesse trazer armas, forças, violência, pudesse vencer todo mundo na base extraordinária do seu poder. Mas Jesus não é esse tipo de Messias. E aí, quando Jesus fala de sofrimento, fala de cruz, que seria justamente traído, abandonado, e os principais poderes da época se articulariam contra ele, o poder religioso dos
sacerdotes, o poder, por exemplo, político dos anciãos, poder econômico, aqueles que dominavam a sociedade mercantilista da época, ou, quem sabe, o poder ideológico, teológico, que dominava como o poder dos fariseus, os doutores da lei, todos se uniriam para matar Jesus. Mas ele passa por esse processo. E aí Pedro já não quer saber mais. Não, Senhor, o Senhor não pode passar pelo sofrimento. O Senhor é o nosso Messias. Nada disso vai acontecer. E Jesus repele: Pedro, afasta-te de mim, Satanás. A Satanás é uma palavra que significa adversário, aquele que quer afastar a gente de Deus. Satanás é tudo que quer nos colocar fora do caminho de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua justiça. Há uma interpretação quando diz assim: Pedro, vá para trás de mim. Quer dizer, você só será Pedro se você me seguir também. E aí, ao final, Jesus coloca as 3 condições para segui-lo. E essa segunda parte do Evangelho mostra-nos como nós também deveremos ser discípulos do bom Jesus. A primeira, renunciar. Renunciar a si mesmo, renunciar à ambição, renunciar ao egoísmo, renunciar à ganância, renunciar aos apegos, aos desejos. Segundo lugar, tomar a cruz. Que cruz é essa? Qual foi a cruz que o bom Jesus carregou? Essa cruz é a cruz do seu projeto de amor. É a cruz da libertação. Essa é a cruz que nos levará ao Calvário. Mas é com ela também que nós chegaremos à ressurreição. Só chegará à ressurreição quem passar pela cruz. E aí, de repente, cada um vai pensar: qual é a cruz que eu estou carregando? Vocês estão carregando alguma cruz, por exemplo, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida? Qual é a cruz que nós estamos carregando nos tempos presentes? Terceira condição é o seguimento. Seguimento aí significa dar a vida. Mesmo que você perca a vida, ela retornará muito mais forte, muito mais plena, porque é Deus quem nos dá. É Deus quem dá a vida para nós. E quem deu a vida por Ele nunca será decepcionado. E a nossa fé também será uma fé comprometida, como diz São Tiago, uma fé viva, uma fé operante, uma fé com obras de amor, de misericórdia, uma fé que não desdenha, que não despreza aquele que não tem o alimento, que não tem a roupa, que não tem as coisas necessárias para sobreviver. Ao que São Tiago então responde: a fé sem obras é morta. Portanto, irmãos, neste dia do jubileu, vamos agradecer estarmos celebrando o jubileu, mesmo de maneira mais discreta, mais oculta talvez, mas jamais escondida e esquecida por Deus, porque Ele fala ao coração de cada um. Como discípulos dele também, discípulos do bom Jesus, como Maria o foi, São José, Dom Luciano, quantas pessoas na história destes 240 anos, nós também possamos dizer ao bom Jesus: ó bom Jesus, eu quero seguir a vossa palavra, eu quero viver o vosso projeto, eu quero prosseguir no vosso caminho, porque só vós tendes palavras de vida eterna. Pensemos um pouquinho. Desta igreja ouve a nossa oração comovida.
pelos montes e pelas planuras do Brasil, corra o hino dos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos. Ó meu Senhor bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará por vossa intercessão, alcançai-me esta graça. Ardentemente vos peço. Amém.